Mateus 24, 4, 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 23, 27. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus filhos, eu digo a vocês mais uma vez: fiquem atentos e em prontidão, pois o engano está aumentando rapidamente. Vocês já viram homens afirmando serem eu, ou afirmando serem outros Messias, e enganarem algumas pessoas. Mas agora, vocês estão entrando nos dias mais enganosos de todos os tempos. Haverá muitos falsos cristos e falsos anticristos para confundir e iludir todos os homens que habitam na terra. Sim, até mesmo os meus eleitos podem ser enganados, se assim permitirem. Esses farsantes virão antes do meu retorno e da revelação do anticristo final, em quem Satanás habitará completamente. Haverá mais do que um falso salvador. Alguns estão no cenário mundial agora, e outros chegarão em breve. O inimigo os envia para criar confusão entre aqueles que afirmam seguir a mim e as religiões do mundo. Um desses irá se assemelhar com a minha suposta aparência retratada em pinturas populares que os cristãos têm visto por centenas de anos. Haverá falsos salvadores que virão das estrelas em naves espaciais. Eles irão brilhar. Eles parecerão trazer paz e irão afirmar que são criadores da humanidade, mas na verdade são anjos caídos. Alguns líderes mundiais irão mencionar seus nomes como candidatos por vários motivos. Haverá um que parecerá invencível, conquistando muitas nações em nome de um Deus estrangeiro. Todos os falsos messias têm o espírito do anticristo, mas há apenas um anticristo. Ele estará acima de todos os outros quando estiver totalmente possuído por Satanás. Todos eles vão se curvar a ele. Ele não se curvará a nenhum outro Deus. Ele irá unir o mundo contra mim. Ele e o falso profeta irão forçar a todos para que se curvem à imagem da besta. Eles farão falsos sinais e prodígios para enganar todos os que não conhecem a mim como Senhor e Salvador. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e não obedecem a outra. A besta exigirá que os homens o adorem colocando a sua marca, o seu nome ou o número do seu nome. Se não o fizerem, serão condenados à morte. O mundo inteiro será forçado a adorar e honrar o anticristo, mas eles não farão isso por amor verdadeiro a ele, mas por medo do que ele fará. Eles vão tornar ilegal a adoração a mim, e muitos morrerão por minha causa, e eles terão uma grande recompensa. Eu disse: não temam aqueles que podem destruir apenas o corpo, mas temam aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno para sempre. Os líderes de Israel escolheram um homem para ser seu Messias ou Machia. Mas ele não é o Messias ou o Anticristo. Ele é um Anticristo. Esses homens se dizem judeus, mas são da sinagoga de Satanás, porque a semente de seus pais foi misturada com a semente dos anjos caídos. É por isso que eles me rejeitaram como Salvador. Eles não são do Pai, mas de seu pai Satanás.
Eles se autodenominam filhos de Abraão, mas são filhos de Belial. Eu disse que poderia criar filhos para Abraão das pedras se tivesse que fazê-lo, mas não precisava, porque eu tenho remanescentes que acreditam em quem eu sou. A minha semente permanece naqueles que acreditam que eu sou e me conhecem pelo Espírito até hoje. Sim, mesmo aqueles que estão lendo ou ouvindo esta mensagem são filhos de Abraão que acreditaram em mim, mas ainda não me viram. Vocês serão abençoados poderosamente nos próximos dias. Da mesma forma, a semente do inimigo permanece nos filhos da desobediência que amam pecar porque seu pai, o diabo, pecou desde o início. A minha ira será derramada sobre eles, mas os meus filhos obterão a salvação por meio da minha obra consumada na cruz. Eu sou Yahushua HaMashiach, Jesus, o Cristo, e não há outro. O inimigo conta mentiras tão distorcidas e enganosas que até mesmo o seu povo, no topo de sua estrutura de poder, não sabe exatamente quais são os seus planos. O seu objetivo é erradicar todo homem, mulher e criança feitos à minha imagem da face da terra. Aqueles que seguem o inimigo nem mesmo sabem disso na maioria das vezes, e certamente desconhecem seu plano de eliminá-los. Eu revelei os planos do inimigo desde o início, mas poucos me ouviram. Eu dei sonhos, visões, e disse àqueles que o recebiam quem será o homem do pecado, mas poucos realmente me procuraram sobre isso. As multidões são levadas a acreditar em mentiras, porque me rejeitaram, embora eu seja o único caminho, verdade e vida. Eles acreditam nas doutrinas de demônios e homens. Eles dizem que suas tradições são mais importantes do que a minha palavra, porque se sentem confortáveis com elas. A minha verdade se divide como uma espada e coloca o mundo em inimizade contra aqueles que acreditam nela. Meus filhos, por favor, ouçam com atenção o que eu digo. Eu não deixo os meus planos óbvios para os meus inimigos, dando datas exatas em que os eventos irão ocorrer, especialmente o arrebatamento. Eu virei e levarei os meus filhos para estarem comigo, não duvidem. Primeiro vem a grande colheita e os campos já estão maduros. Eu conheço todos os planos do inimigo, mas ele só conhece parte dos meus. O meu espírito tornará vocês ainda mais sábios do que as serpentes que tentam enganá-los. Se vocês me buscarem em espírito e se abrirem para toda a verdade, não apenas para o que é fácil e conveniente. Vocês devem desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Vocês devem conhecer a minha palavra e escondê-la em seus corações para que o meu Espírito, que habita em vocês, possa trazê-la à sua lembrança rapidamente quando for necessário. Vocês precisarão acreditar na minha palavra quando tudo ao redor de vocês estiver dizendo exatamente o oposto. Eu nunca vou contra a minha palavra escrita, pois eu considero a minha palavra acima do meu nome. O inimigo enganará a muitos que não conhecem a minha palavra da maneira que deveriam. Nos próximos dias, todos os meus filhos receberão instruções específicas minhas no momento certo, mas eles devem estar abertos para recebê-las e obedecê-las. Eu quero avisar a todos vocês sobre uma última coisa. Vocês não terão que ir a nenhum lugar determinado para ver o meu retorno. O meu retorno não é um evento definido pela vontade do homem. O meu retorno não tem nada a ver com leis ou moralidade, pois aqueles que estão cheios e andam no meu espírito cumprem os mandamentos que foram escritos em seus corações.
Arrependimento, reavivamento, restauração e reforma são as ações necessárias em meu corpo e realmente devem vir do fundo do coração de vocês. Estejam cientes do motivo pelo qual essas coisas estão sendo exigidas e a quem se dirigem. Os líderes estão clamando por essas coisas em meu nome, Yeshua, ou fazem em seu próprio nome ou por um falso Cristo. Não existe uma fórmula que qualquer um de vocês possa seguir para que possam fazer as orações certas com a quantidade certa de pessoas para voltar atrás com o que o Pai estabeleceu. O julgamento foi definido, mas não confunda julgamento com a minha ira. Existe um fogo refinador e existe um fogo destruidor, e vocês precisam saber a diferença. Eu voltarei para aqueles que são um comigo no tempo determinado e estabelecido pelo Pai. O Pai e eu somos um com todos os que têm o nosso espírito. Vocês não precisam se preocupar em sentir a minha falta. Todos os olhos me verão no meu retorno. Eu vou abrir o céu e preenchê-lo de leste a oeste. Os poderes do céu serão abalados e cairão, assim como uma figueira deixa cair seus últimos figos quando é sacudida por um vento forte. Um vento forte e impetuoso encherá os meus templos, e o meu fogo cairá sobre aqueles que esperaram e ansiaram por mim. Não será um segredo. Meus filhos, eu estou com vocês agora mesmo através do meu Espírito. Eu nunca deixarei ou desampararei vocês. Esta é a minha promessa que eu não posso quebrar. Antes do meu retorno, o meu Espírito aumentará naqueles que estiverem fielmente esperando, observando e praticando a justiça, fazendo a minha vontade pelo meu Espírito. Se vocês mantiverem as suas lâmpadas cheias de azeite e aumentarem os dons que eu dei a vocês, vocês serão grandemente recompensados. Eu voltarei em breve e a minha recompensa está comigo. Todos colherão o que plantaram. O que você semeou é do meu espírito ou da carne? O que é do meu espírito é eterno, mas a carne será destruída naquele dia. Meu dia será ótimo ou terrível para você. Shalom.